Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. No vídeo de hoje iremos conhecer a biografia de um rei que abdicou do trono inglês por amor e como tal decisão mudou a história da Inglaterra. Mas antes de assistir ao vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Eduardo Alberto Cristiano George André Patrício David, popularmente conhecido por Rei Eduardo VIII, nasceu no dia 23 de junho de 1894 no Reino Unido. Eduardo foi o primeiro filho do rei Jorge V e da rainha Mary de Teck. Quando seu pai assumiu o trono inglês, Eduardo se tornou o príncipe de Gales, o futuro herdeiro do trono britânico. Eduardo recebeu uma excelente educação ao longo de sua vida e serviu ao exército do Reino Unido na Primeira Guerra Mundial, se tornando muito popular entre os veteranos do conflito. A popularidade do príncipe crescia ainda mais quando Eduardo realizava viagens representando seu pai. Mesmo sendo popular com o povo, Eduardo era desaprovado por seu pai, pois o príncipe de Gales não conseguia se estabelecer na vida. Tinha inúmeros romances com mulheres casadas, não gostando das responsabilidades em que sua posição exigia. O rei era relutante à ideia de que seu filho mais velho herdasse a coroa, relatando: "Depois que eu morrer, o menino vai arruinar-se em 12 meses. Em 1934, Eduardo conheceu a mulher que mudaria todo o seu mundo, a americana Wallis Simpson. Os dois foram apresentados por Thelma Furness, que estava tendo um caso com o príncipe de Gales. Os dois se tornaram amantes quando Lady Furness estava viajando para o exterior. Nesse período, Wallis era casada com Ernest Simpson, seu segundo marido. O rei Jorge V e a rainha Mary não viam com bons olhos o novo romance do filho, embora os monarcas já tivessem recebido Wallis no Palácio de Buckingham em 1935, porém recusaram recebê-la posteriormente. O herdeiro do trono estava completamente apaixonado pela americana casada. Tal romance gerou a preocupação dos agentes do governo, que passaram a investigar secretamente o romance dos dois. Foi realizado um relatório que comprovava que Wallis possuía o príncipe em suas mãos. No dia 20 de janeiro de 1936, o rei Jorge V morre e seu filho mais velho assume seu lugar como Eduardo VIII. Mas, com o passar dos meses, os ministros do governo relutavam em enviar relatórios confidenciais e documentos de Estado ao novo rei, pois o novo monarca demonstrava pouco interesse nas questões do Estado, além do fato que o novo rei não tinha discrição em relação aos assuntos políticos e constitucionais com seus amigos. Com isso, o parlamento temia que ele pudesse relatar algo ou alguém próximo a ele pudesse ter acesso a documentos confidenciais. O relacionamento com Wallis abalou o reinado de Eduardo VIII, pois o rei desejava se casar com a americana e torná-la rainha. Essa história de amor criou uma crise constitucional no país, pois Eduardo VIII, além de ser rei, era também o chefe supremo da Igreja Anglicana, sendo defensor dos fundamentos sagrados do casamento, o que condenaria o casamento com uma pessoa divorciada. Segundo as regras da Igreja Anglicana, Eduardo VIII só poderia se casar com Wallis se ela fosse viúva. Porém, a americana era divorciada do primeiro marido e estava ainda legalmente casada com o segundo, o que agravava ainda mais a situação. O rei Eduardo VIII propôs a realização de um casamento morganático ao parlamento inglês, no qual Eduardo VIII permaneceria rei, mas Wallis não se tornaria rainha e seus futuros herdeiros não herdariam o trono. Porém, o gabinete britânico rejeitou tal alternativa. Eduardo VIII estava disposto a seguir em frente com seu plano de tornar Wallis sua esposa, porém sabia que o primeiro-ministro Stanley Baldwin, que liderava o governo, iria renunciar caso o casamento fosse realizado, e isso poderia resultar numa eleição geral e poderia prejudicar a estabilidade da monarquia constitucional da Inglaterra.
Sem alternativas de conciliar o amor com o dever, o rei Eduardo VIII só permaneceu 11 meses no poder, abdicando do trono no dia 11 de dezembro de 1936 para viver o seu grande amor com Wallis Simpson. O rei apaixonado decidiu abdicar do trono para ficar ao lado da mulher amada. Até hoje, Eduardo VIII é conhecido por ser o monarca com o reinado mais curto da história britânica, e ele não foi coroado. Anos depois, foram descobertos documentos que comprovaram a ligação do rei Eduardo VIII e Wallis Simpson com o líder do partido nazista Adolf Hitler, se tornando outro escândalo que abalou a família real anos depois. Com a abdicação do rei Eduardo VIII, o seu irmão Albert, ou também conhecido como George VI, o sucedeu, pois Eduardo não possuía herdeiros. Após a morte de George VI, sua filha Elizabeth assumiu o trono como Elizabeth II, conseguindo governar o Reino Unido por 70 anos, até sua morte em 2022. Atualmente, quem governa o Reino Unido é o rei Charles III. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e comentário. E se gostar do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigada por sua companhia.